Boa noite, amados irmãos. Sou a missionária Valéria e estou aqui com um curso de aprofundamento sobre finanças, além das finanças, da transformação ao resultado. Umas finanças de valores, amém? Vamos falar hoje do 8º tema, a oferta sacrificial. Vou repetir, a oferta sacrificial. Então, você que já faz parte desse grupo, seja muito bem-vindo. Você que ainda não faz e quer ter acesso à apostila em PDF e aos vídeos dessa formação, entre em contato conosco pelo WhatsApp e após a sua inscrição, você estará tendo acesso a qualquer momento e lugar, tudo, a apostila em PDF e aos vídeos, amém? Então, hoje já estamos no 8º tema, a oferta sacrificial. Então, seja muito bem-vindo, sou a missionária Valéria, hoje pelo Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual, estamos realizando essa formação. Além das finanças, da transformação ao resultado, finanças de valores, amém? Lembrando que você pode levar essa formação para a sua cidade, para a sua empresa, enfim, para onde você desejar. É só entrar em contato conosco, nós vamos te mandar a ficha de agendamento, você vai ver tudo aquilo que é necessário e nós poderemos estar ministrando essa formação de forma pessoal. Ela pode ser ministrada em forma de seminário, 9 dias, ou então em retiros de finais de semana. Entre em contato com a Expertise e Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual, e o nosso grupo de formadores e pregadores estarão aí à sua disposição, amém? Então vamos dar início a essa formação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedindo a intercessão, Nossa Senhora da Divina Providência, providência. Querida Mãe, convencidos que vós sois a medianeira de todas as graças, não somente nas necessidades espirituais, mas também nas temporais, aproximamo-nos de vós com corações submissos e humildes, implorando-vos nos assistais em nossa atual preocupação financeira. Devido às circunstâncias imprevistas que surgirem em nossa vida, estamos em necessidade extrema e embaraço pecuniário, sendo-nos impossível saldar nossas dívidas e vivermos bem e tranquilos financeiramente. Não pedimos, Mãe querida, para a riqueza, se a posse da mesma não estiver de acordo com a santa vontade de Deus. Somente imploramos vossa assistência a fim de nos livrarmos de nossas obrigações preementes. Cremos, Mãe querida, que sois rainha do céu e da terra, e assim dispensadora de todas as graças, de vosso divino Filho Jesus Cristo, que adquiristes por vossa dignidade admirável uma jurisdição especial sobre toda a criação. Cremos que sois não somente rica, como também extremamente bondosa e generosa para todos os vossos queridos filhos. Então, ó Mãe medianeira de todas as graças, imploramos vosso auxílio de que tanto precisamos em nossa necessidade financeira. Nós vos agradecemos, Mãe amável, e prometemos espalhar por toda a parte as vossas maravilhas. Amém. Assim seja. Mãe da Divina Providência, providencia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos estar falando aqui agora sobre a oferta sacrificial, amém? Então, vamos lá. Deus encontrará você no altar do sacrifício. Que nós possamos ter isso como primícia, né, no início dessa formação. Deus se encontrará conosco no altar do sacrifício. Assim como diz as Sagradas Escrituras, eu não quero sacrifícios, mas prefiro a misericórdia. Pois bem, o sacrifício do altar já foi realizado por Cristo Jesus. Mas com relação à misericórdia, diante de nós, isso também se torna um sacrifício. Amém? Então, Deus encontrará você no altar do sacrifício. Convido você a pegar comigo Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 14. Estamos falando aqui de finanças, amém? Sou a missionária Valéria, sou técnica contábil e estou colocando hoje os dons naturais que Deus me deu a serviço do reino de Deus. Então, vamos falar aqui de finanças, amém? Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 14. Vamos lá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus:
Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu. Abraão, Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 14. Que Deus abençoe você. Estamos aqui no 8º tema, a oferta sacrificial. Uma finança de valores além das finanças da transformação ou resultado. Estamos falando desde o princípio. Hoje estamos no livro de Gênesis. O primeiro módulo é finanças no livro de Gênesis. Então nós vamos aprender com Deus o que desde o princípio o Senhor nos diz sobre finanças, amém? O sacrifício aceitável. A oferta sacrificial de Isaque por Abraão é um dos maiores exemplos dados por Deus sobre o sacrifício que lhe é aceitável. Então, logo no início dessa formação, o Senhor nos diz que existem sacrifícios que são aceitáveis e sacrifícios que não são aceitáveis. E sobre os sacrifícios aceitáveis, Deus nos dá o exemplo de Abraão e Isaque. Amém? O 100% de Abraão. Abraão não adorou a Deus como uma oferta de 10%, de 30% ou de 50%. Não deu alguma coisa para Deus que lhe custasse pouco ou nada, mas entregou 100%. O seu bem mais valioso. Então, a oferta sacrificial que Deus aceita, que os olhos de Deus estão sobre ela, é a oferta que o homem faz do seu bem mais valioso para Deus. É a oferta de sacrifício. É quando o homem ele se desapega daquilo que de mais valioso ele tem para ofertar para Deus. Aí você vai me dizer: Valéria, mas Deus não quer isso. Não é isso que Deus quer. Nós vamos entender passo a passo que a oferta de sacrifício é uma oferta aceitável aos olhos de Deus. Amém? A prova, o 100% de Abraão. Então, Abraão não deu 10, 30, 40, 50%. Abraão ofertou 100% a Deus. Aquilo que era o bem mais valioso para ele, ou seja, o seu filho Isaque. Abraão não poupou nem a vida do seu filho. E aqui o ensinamento para nós nas finanças. Nós poupamos tudo aquilo que é valioso para nós e damos o resto para Deus. Deus não precisa de resto. Deus não quer o nosso resto. Deus quer o nosso 100%.
Aquilo que é valioso para nós, Deus quer que o nosso agir seja pela fé. Então é preciso acreditar como Abraão acreditou. Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele e a sua descendência seriam abençoados. Deus pediu a Abraão que ele fosse com Isaac para o sacrifício. Deus pediu a Abraão a vida do seu filho Isaac. Como que um Deus que lá no início havia prometido para Abraão que ele e a sua descendência seriam abençoados, como que Deus agora pedia a vida do seu filho Isaac? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, meu amado, Deus não é homem para mentir. Por quê? Porque ele não é somente Deus. Ele é um Deus feito homem, um Deus encarnado na pessoa de Cristo. Por isso ele não é homem para mentir, ele é um homem-Deus. Ele não é filho de homem. Por quê? Porque ele não foi gerado segundo as condições humanas. Ele foi criado não gerado. Amém? Por isso, meu amado, que nós possamos entender aquilo que o Senhor nos diz. Ele foi gerado de Deus. Ele foi gerado do coração de Deus. Por isso, Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Amém? Ele proveio da infinita vontade de Deus. O Espírito Santo o gerou no ventre da Virgem Santíssima. Gerado. Amém? Por isso, meu amado, como que esse Deus, ele poderia dizer a Abraão que ele e a sua descendência seriam abençoadas e agora estava pedindo para Abraão a vida de Isaac. Ele não poderia mentir. Ele não poderia, meu amado, falar coisas que ele não cumpriria. Por isso, Abraão teve fé na primeira promessa. Abraão teve fé daquilo que no início Deus falou para ele. Ele não questionou nem duvidou Deus, mesmo Deus pedindo a ele o seu bem mais valioso, o seu filho Isaac. Ele não questionou, ele não duvidou de Deus, mas ele tinha a primeira promessa de Deus no coração. E muitas vezes, amado, nas finanças as coisas não dão certo porque nós não agimos segundo a promessa de Deus. Nós não agimos segundo a primeira palavra de Deus, aquilo que Deus gerou no nosso coração, aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus falou para nós, amém? A prova de Abraão. Deus colocou Abraão à prova, queria ver se Abraão era totalmente sujeito e obediente a ele. Deus concedeu-lhe o filho prometido, Isaac, por meio do qual prometeu que multiplicaria a semente de Abraão e faria dele pai de muitas nações. Deus colocou à prova Abraão. A prova de Abraão, amado, primeiramente ela se deu no plano da fé. Deus havia prometido para Abraão que a sua descendência seria abençoada. Ele pediu depois para Abraão a sua descendência, o seu filho Isaac. E Abraão, sendo provado pela fé, Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão sabia que Deus não era homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele acreditava nas promessas de Deus. E assim somos nós nas finanças. Precisamos agir segundo a Sagrada Escritura, segundo aquilo que o Espírito diz às igrejas, segundo a palavra de Deus. Gênesis 22, versículo de 1 a 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o e ali como holocausto, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus pediu para Abraão a única coisa que ele tinha. Deus pôs à prova a Abraão, o filho da promessa. Amado, o que nós fazemos nas finanças? Se Deus nos pedir nas finanças aquilo que de mais valioso nós temos, a única coisa que temos, nós somos incapazes de dar. Por que somos incapazes de dar? Porque ficamos naquele pensamento que nós vamos ficar sem. E o que vai ser de mim? Eu vou ficar sem isso. O que vai ser de mim se eu ofertar isso? É a única coisa que eu tenho, é o bem mais valioso que eu tenho.
Se Deus nos pedisse o que pediu para Abraão, amado, nós não seríamos aprovados no nosso sacrifício, porque nós somos apegados com aquilo que temos. Nós retemos aquilo que temos porque não acreditamos na promessa, porque não acreditamos que Deus, amado, Ele é capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso nós vamos nos apegando, nós vamos retendo os bens materiais, nós não queremos dividir com quem não tem, nós não acreditamos que Deus é capaz de nos dar 100 vezes mais aquilo que demos para o outro que está precisando. Nós não estamos usando, mas não damos. Por isso o Senhor diz em Gênesis 22, de 1 a 2, Deus provou Abraão. E quando Deus provou Abraão, qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. A fé de Abraão. Abraão não questionou nem argumentou com Deus, não duvidou dele, mas agiu pela fé, levantando-se cedo, indo para o lugar que Deus lhe indicou para oferecer Isaque. Abraão não duvidou de Deus. Abraão levantou-se cedo e foi oferecer Isaque. Estamos falando hoje aqui no ensinamento passado, nós falamos de dízimo. O dízimo, ele transmite fidelidade, obediência à palavra de Deus. Explicamos tudo do dízimo. Agora estamos falando de oferta. A oferta, ela tem promessa de prosperidade. A promessa de prosperidade se dá pela oferta. Amém? O dízimo é resposta, é obediência a Deus, é gratidão a Deus. A oferta é a resposta de Deus para aquele que acredita nas promessas de Deus. E por isso ela vem acompanhada de prosperidade. Prosperidade, amada, é resposta de Deus para quem oferta. Abraão, falamos o dízimo, você é um dizimista, ótimo. Agora nós precisamos nas finanças nos tornar ofertantes. Dar além do dízimo, além dos 10% que você dá para a sua paróquia. Nós precisamos ofertar aquilo que nos sobra, aquilo que sobra das nossas mesas, aquilo que sobra. Nós precisamos ofertar como sinal de gratidão a Deus. E Deus nos responderá com a prosperidade. Amém? Um ato de adoração. Embora Abraão tivesse ido oferecer Isaque como sacrifício a Deus, ele considerava a oferta do seu filho amado, filho da promessa, um ato de adoração. Abraão, quando subiu ao Monte Moriá, ele estava ali, por isso ele diz na palavra, Gênesis 22, de 1 a 14, vamos subir para adorar e voltaremos. Abraão subiu com Isaque para levar Isaque como oferta, em obediência a Deus, como oferta, além dos 10% do dízimo que Abraão já tinha ofertado para Melquisedeque. Abraão agora, em obediência a Deus, subiu ao Monte Moriá como ato de adoração para ofertar Isaque. Poxa Deus, ele poderia ser como nós hoje, né? Poxa Deus, já dei 10% do dízimo, não preciso fazer mais nada. Abraão nos mostra que não. Ele deu os 10% do dízimo como gratidão à vitória que Deus tinha dado para ele sobre o exército inimigo. Agora, ele ia ofertar como obediência a Deus, como gratidão a Deus, o seu filho Isaque. E Deus ia responder a ele com prosperidade. Abraão subiu ao Monte Moriá. A palavra de Deus diz, amado, que ele disse, eu subirei com Isaque para adorar. E nós voltaremos. Olha, amado, a fé de Abraão. Abraão olhou para Deus, amado, para aquela palavra de Deus. Como que Abraão poderia dizer? Deus tinha pedido para ele o seu filho Isaque, o seu filho único como oferta. E Abraão, amado, diante da palavra de Deus, ele disse, nós subiremos, mas nós voltaremos. Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele não disse, eu voltarei. Eu vou subir com Isaque e vou voltar sozinho. Não, Abraão disse, eu subirei com Isaque para adorar, e nós vamos voltar. É isso que a Sagrada Escritura diz. Abraão, o pai da fé, meu amado, assim como as Escrituras dizem, ele subiu com o seu filho Isaque para ofertar a Deus como sacrifício, mas ele acreditava tanto em Deus. Por isso a palavra de Deus diz que no terceiro dia, como diz o versículo número, vou pegar aqui certo para você,
Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, Isaque, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou, como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor Deus proverá. No monte do Senhor Deus proverá. No monte do Senhor Deus proverá. Meu amado, no terceiro momento de Abraão, Abraão confiou nas promessas de Deus. Amém? É assim que nós precisamos agir na nossa vida financeira. Abraão ofertou o bem mais valioso, acreditando na promessa. Ele foi para ofertar, acreditando na promessa de Deus. Por isso ele disse: eu vou subir com Isaque para adorar a Deus, mas nós vamos voltar. Eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer o que Ele está me pedindo. Nesse momento de prova, eu vou provar para Deus que eu amo acima de tudo, que eu obedeço. Eu já dei o meu dízimo para Melquisedeque, mas agora eu vou ofertar aquilo que eu ainda tenho. A única coisa que eu tenho, eu vou subir ao Monte Moriá. Eu vou encontrar com Deus proverá, e eu vou dar para Ele aquilo que Ele está pedindo. E olha o que a igreja nos ensina. A oferta voluntária. Abraão levou Isaque como oferta voluntária a Deus pela fé, sabendo que Deus era capaz de ressuscitar o filho e assim manter a sua promessa. Pela fé, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, de 17 a 19. Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Gênesis 22, versículo 1 a 14. Hebreus 11, de 17 a 19. Abraão acreditou na promessa de Deus. Abraão acreditou. Vou ler de novo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? O que você está esperando para acreditar nas promessas? E além do dízimo, que é uma resposta, é gratidão a Deus, obediência a Deus que você faz, dando os 10% do dízimo na sua paróquia. O que você está esperando para você agora ofertar, além dos 10%, aquilo que sobra, aquilo que talvez seja único na sua vida, para que Deus possa prosperar a sua vida financeira. Somos dizimistas. Hoje estamos aprendendo que precisamos ser ofertantes, como Abraão. Abraão foi um dizimista, dando a Melquisedeque o seu dízimo. E hoje Abraão é ofertante, dando a Deus o seu Isaque. No dízimo, Abraão deu os 10%. Deus deu a vitória a Abraão.
Abraão respondeu com o dízimo. Hoje, Abraão dá a única coisa, ele oferta a única coisa que ele tem. E Deus devolve a Abraão a prosperidade, o cumprimento da promessa. Estamos aprendendo a caminhar na vida das finanças. Estamos aprendendo a caminhar nas finanças segundo o princípio no livro de Gênesis. Amém? Hebreus 11, 17 a 19. Deus honrou a fé de Abraão. Deus honrou a fé de Abraão, o anjo do Senhor o deteve. Deus viu a disposição dele em oferecer Isaque como sacrifício e providenciou um carneiro para o holocausto. A providência de Deus para um homem e uma mulher ofertante, não só dizimista, mas ofertante, é a prosperidade. Como fez com Abraão, Deus providenciou o carneiro para o holocausto. Deus vai providenciar a você aquilo que você precisa. Você não ficará sem as coisas, nem externas e nem internas. O Deus proverá, agirá na sua história. Amém? Gênesis 22, 16 a 17. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Gênesis 22, 16 a 17. O encontro com Jeová Jiré. No altar do sacrifício, Deus encontrou Abraão. Revelou-se como Jeová Jiré, o Senhor que provê. No dízimo, Abraão teve um encontro com Elohim, o Deus acima de todos. Na oferta, Abraão teve um encontro com Deus Jeová Jiré, o Deus que proverá, o Deus da providência. Dízimo, lugar de encontro com Deus. Oferta, lugar de encontro com Deus. No dízimo, você experiencia Deus. Na oferta, você experiencia Deus. Dizimar e ofertar, ambos são uma experiência profunda de Deus. Talvez você tenha feito muitas experiências. Talvez você seja do povo do Xandalacandra, né? Mas Deus agora quer que você tenha uma experiência, talvez com um Deus desconhecido. Aquele que você desconhece, eu os anuncio. O Deus Jeová Jiré, o Deus da providência, que pela oferta providenciará tudo aquilo que você estiver dando para Ele. Amém? Não reter para prosperar. Abraão tomou posse das promessas de Deus, não retendo nada de Deus. Desejou pela fé dar o seu bem mais valioso em obediência a Deus. Ofertar, dízimo é questão de obediência. Ofertar é questão de fé. Dízimo, obediência. Oferta, prosperidade, fé. É preciso ter fé para ofertar. É preciso ter fé para dar além dos 10% do dízimo. É preciso ter fé para dar aquilo que sobra para você e falta no outro. É preciso ter fé, meu amado, para ofertar a única coisa, o bem mais valioso que talvez você tenha. Talvez você nem use, mas você tenha. Talvez você não precise, mas você tenha. É preciso ter fé para acreditar, para poder obedecer à ordem da oferta. Amém? A resposta de Deus. Deus, vendo essa disposição, soube que Abraão era totalmente dele. Nada reteria para si. Permaneceria fiel e obediente a ele. Diante da prontidão do patriarca em oferecer Isaque, Deus proveu um sacrifício no lugar de Isaque. Devolveu Isaque a Abraão. O abençoou, o fez prosperar e fez dele pai de muitas nações. Diante da prontidão do patriarca Abraão em oferecer Isaque, Deus cumpriu as suas promessas. Deus nos prova, amado. Na vida financeira, nós precisamos entender isso. Deus nos prova.
dificuldade, escassez na vida financeira não é tentação, é provação. Deus nos prova para ver até que momento nós vamos obedecer a Ele. Até que momento nós vamos acreditar nas suas promessas. O início dessas formações não é da vontade de Deus que você deixe de alimentar seus filhos. Não é da vontade de Deus que você deixe de sanar as necessidades pessoais, suas pessoais e da sua família. Não é da vontade de Deus que você viva em situações pecuniárias, embaraçosas. Não, não é da vontade de Deus. Mas Deus nos prova. Porque às vezes é preciso, pela fé, ficar sem nada, para que Deus possa nos dar as suas promessas. Você já ficou pela fé sem alguma coisa? Por amor a Jesus, por amor a Deus, você seria capaz de fazer o que Abraão fez? Dar tudo e ficar sem nada? Você seria capaz, amado? Hoje, algumas pessoas perguntam para mim como é que eu vivo. Porque as pessoas hoje estão acostumadas com dinheiro, com bens, com isso, aqui. E eu digo para elas, porque é exatamente isso que eu vivo hoje. Eu posso testemunhar para você. Eu vivo pela fé. Eu acredito nas promessas. No terceiro dia, Ele me ressuscitará. Ele vai providenciar o holocausto. Eu dei tudo. Ele não vai me deixar faltar. Ele não vai ser homem para mentir para mim. Ele é um homem Deus. Ele não é filho de homem. Ele é filho da Virgem Santíssima. Gerado pelo Espírito Santo. Ele é um homem Deus. Está sentado à direita do Pai. E Ele vai me providenciar o holocausto. Ele vai. Viver da fé. Não ter medo de dizimar, de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não ter medo de dar à igreja aquilo que ela precisa para suprir as suas necessidades, 10%. Não ter medo de ofertar. Um dia eu dei 10%. Mas um dia Ele me chamou para subir o Monte Moriá. É difícil subir o Monte Moriá, meu amado. É fácil dizer, eu quero a fé de Abraão. O difícil é com a fé de Abraão subir o Monte Moriá. Não basta ter fé, amado. A fé sem obras é morta, diz as Escrituras. É preciso ter fé. A certeza do que não se vê. Não tem holocausto. Só tem meu filho Isaac. Não tem holocausto, eu não estou vendo nada. Está tudo escuro. Não tem holocausto, não tem, Deus está me pedindo, Deus me pede o dízimo, eu já dei, agora Ele está me pedindo oferta. Além dos 10%, não tem holocausto, não tem, eu não estou vendo. Mas tem fé. Ainda me resta fé. Agora eu vou subir o monte. Eu vou subir o Monte Moriá. E eu vou levar comigo tudo que eu tenho. E vou dar para Ele. Vou investir. Finanças de valores, amada, é investimento em Deus. Finanças de valores não é retenção de bens. Não é enriquecimento e sucesso, fama e honra. Finanças de valores, amado, é ter fé. É investimento. É investir em Deus.
e saber que ao dar para Ele, Ele multiplicará. Ele arrumará um outro holocausto e Ele me fará ter aquilo que é necessário. Não basta ter fé, amado. Não basta ter fé em Jeová Jiré, no Deus proverá, no Deus que provê. É preciso unir a fé às obras e subir o Monte Moriá. Levar tudo que se tem. Levar tudo que se é. Como Abraão fez, eu fico imaginando, amado, quando eu parei para meditar essa palavra, realmente ela é maravilhosa. Eu vou subir. Abraão foi com Isaac e levou mais 2 servos. Amado, você sabe o que é isso? Deus provou Abraão, Deus pediu para Abraão aquilo que de mais valioso ele tinha. Abraão já tinha dado dízimo para Melquisedeque. Abraão já tinha vencido seus inimigos. Ele já tinha pego os 10% e entregado para Melquisedeque, o primeiro dízimo da Sagrada Escritura. Abraão para Melquisedeque. Ele deu o exemplo para todas as gerações. Por isso até hoje se fala da fé de Abraão. Melquisedeque aceitou o dízimo de Abraão. Melquisedeque aceitou e abençoou o dízimo de Abraão. Abraão não se contentou, meu amado, em dar os 10%. Ele queria o fogo de Deus, ele queria a promessa de Deus. A promessa de Deus ainda não tinha sido realizada, não tinha sido cumprida. Ele disse, além dos 10%, quer saber? Eu vou dar a oferta, eu vou ofertar, eu vou fazer um sacrifício para Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus e vou dar ao meu filho, vou dar aquilo de mais precioso eu tenho. E porque Abraão acreditou, Deus deu a ele o holocausto. Deus poupou Abraão, mas Deus não poupou Jesus e não poupou a Virgem Santíssima. A Virgem Maria não foi poupada ao ter que dar o seu filho único para Deus. Mas Abraão foi poupado. Deus olhou para Abraão, aceitou a oferta de Abraão e poupou o seu filho Isaque. Amado, a Virgem Santíssima, ela tinha uma missão. A missão de ser a mãe de Deus, a mãe da igreja, a mãe da humanidade, de ser a corredentora. Eu e você também temos uma missão. E você pode ter certeza, amado, que a Virgem Santíssima tinha a missão de não ter o seu filho poupado. Mas nós temos a promessa de Deus, que Deus nos dará o holocausto. Deus nos provará. Deus pedirá, além dos 10%, Deus pedirá a sua oferta. E talvez a sua ofertar para você seja sacrifício. Mas você pode ter certeza que Deus te dará a promessa. Deus providenciará para você o holocausto e não deixará faltar para você a necessidade. Porque hoje o sacrifício, o único e verdadeiro sacrifício, já foi feito pela Virgem Santíssima, quando ela deu o seu Filho Jesus. Por isso a palavra de Deus diz, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para morrer numa cruz. A Virgem Santíssima se tornou a corredentora porque deu o seu Filho único para morrer numa cruz. Meu amado, esse tipo de sacrifício já foi ofertado, o único e verdadeiro sacrifício já foi feito. Por isso não tenha medo de, além dos 10% de dízimo, dar a sua oferta, aquilo que te sobra, aquilo que você não usa, aquilo que você está sobrando na sua mesa, está faltando na mesa do outro. Não tenha medo de, além de dizimista, ser um ofertante, porque Deus vai te providenciar o holocausto. Se como Abraão você subir ao Monte Moriá, juntar a fé às obras e você dizer, eu vou com isso, mas eu em ato de adoração, eu vou com ele, mas nós voltaremos para a glória de Deus e para a salvação das almas. Dizimar e ofertar é para a glória de Deus e para a salvação das almas. Vamos subir no Monte Moriá? Vamos subir o Monte Moriá e vamos unir a fé às obras? O agir de Deus. Haverá ocasiões em que Deus nos provará para ver se o obedecemos plenamente
ver se somos totalmente submissos a Ele, ver se há coisas que iremos negar-lhe. Você está preparado para a aprovação de Deus? Para você ser provado, para Deus ver se você vai negar coisas a Ele? Você seria capaz de negar alguma coisa para Deus? Você está negando alguma coisa para Deus? Eu vou dizer aquilo que o Senhor me inspirava desde o início dessa formação. Tem coisa sobrando aí. Tem coisa sobrando aí. Na sua conta, no seu bolso, na sua casa, no seu guarda-roupa, na sua bolsa. Tem coisa sobrando. Não tem? Um dia Deus me pediu tudo. Um dia, além de dizer eu tenho fé, foi preciso dar tudo. Deus providenciará o holocausto. E não deixará faltar nada para você. Para a libertação das finanças, use o seu dinheiro, cumpra todos os seus propósitos, pague suas contas, invista na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Compre aquilo que você precisa para uso pessoal. Faça o que você tem de fazer. Faça o que você precisa fazer. Dê os 10% para a igreja. Mas quando você olhar para aquilo que sobra, não retenha. Oferte. Dê para quem tem falta. Una a fé às obras e suba ao Monte Moriá. A oferta sacrificial que agrada a Deus está na subida do Monte Moriá. Vamos subir o Monte Moriá? Vamos receber a libertação? Vamos prosperar? A orientação de Jeová Jireu, Deus proverá. Deus sempre responde à fé. Quando se dá um passo de fé e se oferece um sacrifício de acordo com a orientação divina, com as promessas de Deus, Deus libera a sua provisão, supre sobrenaturalmente as necessidades e intervém a seu favor. O plano de ação, hoje mesmo, comece a romper as barreiras para a vitória financeira. Dê a Deus uma oferta sacrificial, creia que Ele intervirá em seu favor, cumprirá suas promessas. Outro exemplo de oferta sacrificial, 1 Reis 17,14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Promessas de Deus, 1 Reis 17, versículo 14. Amém? Vamos subir ao Monte Moriá? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2847. Significado de provação. O Espírito Santo nos faz discernir entre provação, o que é necessário ao crescimento do homem interior em vista de uma virtude comprovada, e tentação, que leva ao pecado e à morte. Na subida do Monte Moriá, você terá a tentação de pecar e de morrer ao desistir de ofertar a Deus. Mas na subida do Monte Moriá, você também terá a provação de, obedecendo a Deus, crescer na virtude da obediência, na virtude da fé e sacrificar aquilo que de mais valioso você tem, aquilo que de único você tenha, e talvez seja a sua própria obediência. No Monte Moriá estará a aprovação de Deus na virtude da obediência e da oferta sacrificial e aceitável a Deus.
E na subida do Monte Moriá estará a tentação que o levará ao pecado e à morte de não obedecer e querer simplesmente dar os 10%. Suba ao Monte Moriá, como Abraão subiu, na certeza de que ele e Isaac voltariam. Eles estavam subindo, sendo provados, também tentados pelo demônio, mas sendo provados por Deus. A aprovação de Deus é superior à tentação do demônio. Subir o Monte Moriá é símbolo da superação da tentação, de vencer a tentação e de ser provado por Deus, na virtude da obediência, na virtude da fé, na certeza da vitória e que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A certeza de unir a fé às obras, a certeza de unir as obras à fé. Vamos subir o Monte Moriá? A tentação será banida e a aprovação será alcançada. Monte Moriá, lugar de provação e de encontro com Deus. A oferta tem a promessa da prosperidade. É uma paga voluntária, em dinheiro ou não, que libera a prosperidade na vida do cristão. É um valor além dos 10% do dízimo, em dinheiro, em material, em equipamento, ou até mesmo um tipo de serviço que nutra as necessidades da igreja ou dos irmãos. Mas o que importa é ofertar, é dizimar e ofertar. A oferta tem as promessas da prosperidade. É uma paga voluntária. Você decide. Abraão foi livre para decidir. Toma teu filho Abraão. Toma teu filho Isaac e sobe ao Monte Moriá. Deus não obrigou. Deus pediu. Abraão obedeceu de forma voluntária. Foi lá e levou Isaac. Ofertou, fez o sacrifício. Ofertou o sacrifício. O seu filho único. Levou Isaac para o Monte Moriá. Levou junto com ele mais 2 servos, para que aqueles servos vissem o que um homem de Deus precisava fazer. Abraão não se contentou em ir sozinho. Abraão não era uma superstar. Abraão não queria vanglória. Abraão não estava preocupado em aparecer para depois descer o Monte Moriá e dizer: eu fui, Deus mandou, eu fui. Não. Abraão levou mais 2 com ele e disse: vem, sobe comigo. Sobe comigo, eu vou te mostrar o que nós precisamos fazer. Vamos lá, vamos fazer a experiência juntos. Abraão não foi egoísta. Abraão não quis fazer a experiência sozinho, como muitos de nós queremos. Abraão levou mais 2 e disse: vem comigo, eu vou mostrar. Vem. Deus pediu, vamos fazer, vamos lá, vamos subir no Monte Moriá comigo. Abraão levou mais 2, foi de forma voluntária. Ele levou os 10%, ele deu para Melquisedeque, mas a Deus ele deu além dos 10%. Deus chama você a dar a Deus, amado, além dos 10%. Os 10% você dá para a igreja. Para Deus, você precisa dar mais. Para suprir as necessidades da igreja, você deu os 10%. Mas para Deus, para que o seu irmão faça a experiência de Deus, para que Deus adentre na vida do seu irmão, para que a comunidade faça a experiência do Deus da providência, é preciso que você dê mais que 10%. Você é chamado a dar mais, amado. Você é chamado a dar mais. Nós somos chamados a dar mais, por isso ofertar. Nós somos chamados, além de dar mais, nós somos chamados a prosperar. Prosperando, se dando. Vamos prosperar dando. Assim diz o Senhor. Amém? Dê. A oferta se dá em dinheiro, em material, em equipamento ou em alguma forma de serviço que a igreja ou seus irmãos estejam precisando. Vamos subir o Monte Moriá, de dizimistas a ofertantes. Amém? Essa formação poderia até chamar isso, né? De dizimistas a ofertantes. Vamos lá? Vem comigo. Sobe o Monte Moriá. Abraão levou o seu sacrifício, mas junto com o seu sacrifício, ainda levou mais 2 servos. Vamos fazer as pessoas verem aquilo que fazemos?
Vamos ser testemunhos de obediência. Vem e vê. Agora vem e me segue. De dizimistas a ofertantes. Deus te convida, o Jeová Jireh, o Deus proverá, a subir o Monte Moriá. Dê o dízimo à sua paróquia. Dê a oferta a um irmão seu que você sabe que precisa. A uma comunidade, meu amado, que hoje trabalha para a honra de Deus, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Para um missionário, para um homem de Deus, dê para a obra de Deus. Faça a obra de Deus crescer. Através de você, faça a obra de Deus crescer e a fé de muitos aumentar. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Sou a missionária Valéria, fico por aqui. Estamos fazendo essa formação pelo Expertise, Centro de Desenvolvimento, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual. Mais um trabalho que Deus conferiu à comunidade missionária Chamas Abrasadoras, uma equipe de formadores missionários que estão aí para a glória de Deus e salvação das almas. Você que quer saber mais sobre o Expertise, entre em contato conosco. Nós estamos em parceria também com a Idea Marketing Digital. Então tudo que você vê agora de artes, de tudo, em parceria com a Idea Marketing Digital. Então se você precisa de marketing digital para o seu grupo de oração, para a sua paróquia, para a sua pastoral, para a sua comunidade, entre em contato conosco. Estamos também aí prestando um grande serviço à obra de Deus. Então que Deus abençoe você. Expertise, a Idea Marketing Digital, à disposição da glória de Deus e da salvação das almas. Somos formadores, pregadores, missionários. Se você quer levar essa formação para a sua cidade, entre em contato conosco. Vamos aí estar conversando sobre tudo que é preciso para que essa formação aconteça. Podemos ministrá-la em seminários. Essa formação ela está em 9 temas. Então 9 dias consecutivos em forma de seminário ou retiros de final de semana. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Que através de Jeová Jireh, Deus provê, e da Mãe da Divina Providência, que nós possamos ter a experiência profunda de Deus e levar outros também a subir o Monte Moriá. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam ver a sua fé em ação. Que Deus te abençoe. Salve Maria. Libertação das finanças para a glória de Deus e salvação das almas. Empregue aquilo que você tem para a glória de Deus e deixe de investir nas obras de Satanás. Subir o Monte Moriá é investir em Deus. Que Deus te abençoe. Salve Maria.